Deus, né? Glória, majestade, louvor, autoridade está sobre o nome de Jesus. Amém? Ele é o único que é digno de receber louvor, adoração, exaltação. Ele que tem o nome que é sobre todo nome. É o que era, o que é e o que há de vir. Majestade, domínio, poder e autoridade está sobre ele. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Esse é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você está aqui. Você está no melhor lugar que você poderia estar. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite. Que Ele já falou conosco através do louvor, já falou através da palavra. E o Senhor Ele tem colocado uma palavra no meu coração nesses dias. E eu quero que você esteja preparado para viver um pouco daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Esse é o lugar que eu gosto de estar, na casa do Senhor. Muitas vezes a gente fica um dia sem vir na quinta-feira na igreja, você parece que já faz um ano, fica ansiando para chegar o domingo, para você poder estar aqui, cultuando ao Senhor, exaltando o nome dEle. Então eu estou muito alegre pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, principalmente para ministrar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 18. Pode colocar na ARA. Amém? 2 Reis, capítulo 3, versículo 9 até o 18. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor quem chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja a presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentirei o vento, nem vereis a chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém? Repita comigo uma vez aqui, esse versículo 15.
Vamos ler o versículo 15 e o versículo 16, para ficar gravado no seu coração. Ora, pois... Vocês vão repetir ou vocês já foram embora e só ficou eu? Vamos, gente, com força. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Repita de novo, tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui na tua presença, pedindo que o Senhor venha, Pai, ao nosso encontro, que o Senhor venha tocar no teu povo nessa noite, Pai. Que a tua misericórdia nos alcance nesse momento, que a tua palavra, Senhor, encontre morada em cada coração. Pai, eu te peço, venha ao nosso encontro, seja conosco nessa noite, Pai. Me usa como instrumento nessa noite, que a tua palavra acerte o alvo em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa é uma palavra que eu não sei se você já leu alguma vez ou não, mas é uma palavra até conhecida na Bíblia. E eu quero explicar para vocês um pouco do contexto disso aqui. Jorão era esse rei de Israel, ele era filho de Acabe, e ele era o rei do norte de Israel. Israel, depois que Salomão morreu, o povo começou a reclamar dos impostos que estavam pagando para o rei, e o reino de Israel foi dividido. Ficou do lado sul as duas tribos, Judá e Benjamim, se tornou o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e no reino do norte ficou as 10 outras tribos, e essas tribos formaram o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E esses reis foram se passando os tempos e assumiu o reinado do reino norte esse rei Jorão. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Por aí você já faz um perfil de como era esse rei, né? Ele era um dos piores reis que tiveram em Israel. E ele era rei do norte. E o que aconteceu? Quando morreu o pai dele, o rei Messa, que era o rei de Moabe, falou assim: ó, não vamos mais pagar tributo para Israel, porque eles davam pele, eles davam todo ano eles davam 100.000 cordeiros e pele de 100.000 carneiros de tributo para Israel. Quando Acabe morreu, ele falou assim: esse rei aí não vai me dominar mais, eu não vou mais pagar tributo. E aí falou para Jorão que não ia mais pagar tributo. O que Jorão fez? Foi e chamou o rei Josafá, que era o rei do reino do sul, que era o rei de Judá. Falou assim: ó, o Jorão falou que não vai mais pagar tributo e eu vou contra ele, porque senão ele vai vir me dominar. Porque o que aconteceu? Esse tempo que ele ficou sem pagar os tributos, ele foi se preparando. Então, ele estava já em derrota e ele começou a preparar. Falou: não, eu não vou ficar sob o domínio desse povo aí toda a vida não, agora eu vou me rebelar. E nesse tempo ele chamou Josafá, e Josafá falou assim: não, os meus soldados serão os seus soldados, os meus cavalos serão os seus cavalos, o meu povo é o teu povo, vamos juntos, estamos juntos. Encontrou com Jorão e aí eles falaram assim, se você ler o contexto, ele falou assim: aí por onde nós vamos subir? Vamos subir pelo vale de Edom. E esses edomitas também, se você for ler e procurar, os edomitas também eram descendentes de Esaú. Era primo deles, né? Porque Esaú era irmão gêmeo de Jacó, qual a descendência estavam ali, Judá, todas as outras tribos.
E ele falou assim, ó, então nós vamos por Edom, e achou um parente lá, e eles subiram para guerrear contra Moabe, que eram os moabitas, né? E o que acontece, para você entender o contexto? Eles juntaram os 3 reis e começaram a andar. Quando eles começaram a andar, marcharam por 7 dias, viram que quem era responsável por cuidar dos mantimentos na guerra não fez o dever de casa. Tinha acabado a água. E aí você pensa, o povo estava indo para o deserto, estava passando pelo deserto, por um vale, e a água acabou. E aí foi aonde que o rei Jorão falou assim, ele gritou, o Senhor nos trouxe aqui, juntou 3 reis para trazer aqui para nós morrermos na mão dos moabitas. E a primeira lição que eu aprendo aqui, vendo esses parentes tudo junto aí, é que você não deve confiar em parente. Você já pensou, misericórdia, essa parte aí é brincadeira, pode confiar nos parentes sim, se ele for gente boa, só que tem que revisar os planos de guerra antes. Se você for entrar numa guerra que um parente teu te chamar, se você não planejar, vai acabar a água no meio da estrada. Tirando essa parte, o que acontece? Eles ficam ali, e aí eles ficam espantados, porque falam assim, acabou a água, nós vamos ter que voltar, ou nós vamos morrer na mão do rei de Moabe, na mão do Messa. E aí, o que acontece? Josafá e primeiro Jorão fala assim, não tem aqui um profeta nessa terra? Não tem um profeta de Deus aqui nesse lugar? E um dos servos dele falou assim, não, tem Eliseu. Eliseu é que deitava água na mão de Elias, quer dizer, era o ajudante de Elias, que ficou o profeta no lugar de Elias. E aí ele falou assim, então vamos falar com esse cara. Primeira coisa que eu aprendo é que quando tudo dá errado para quem é descrente, para quem não tem o temor de Deus, a primeira pessoa que eles procuram é um servo de Deus. Você já viu? Você tem alguns parentes lá que quando você fala assim, vou para a igreja, só pensa em igreja, daqui a pouco vai virar um anjo, de tanto que vai na igreja, só pensa em igreja. Aí você fala, não, mas eu estou lá, estou orando por você, abençoando nossa casa, mas você só pensa em igreja. Primeira tribulação que ele passa, o primeiro que ele liga é para você, não tem jeito de você vir aqui em casa fazer uma oração? É assim ou não é? Então o povo foi para a guerra, esqueceu de levar água, estava tudo despreparado, mas a primeira coisa que eles lembraram, falou assim, aqui tem que ter um profeta de Deus nesse lugar. Vamos atrás desse profeta. E aí o que aconteceu? Eles chamaram Josafá e eles foram conversar, Josafá, Jorão e o rei de Edom. Chegaram lá, o profeta Eliseu com aquela delicadeza, com o chip do pastor Lucas, né? Vocês conhecem? O que eu tenho contigo? Falou para Jorão, eu não tenho nada com você não. Por que você não vai procurar os deuses do teu pai, da tua mãe, que trouxeram deuses estranhos para Israel? Eu não tenho nada com você não. Aí Jorão falou assim, não, mas foi o Senhor que nos trouxe aqui. Ele falou assim, se eu não respeitasse Josafá, eu nem ia te dar moral, nem ia olhar para você. Por quê? Porque Josafá, se você for procurar, a Bíblia fala, a história de Josafá no livro de Crônicas, fala assim, Josafá, um homem temente a Deus. Eu até agora, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando que eu não sei qual foi a estratégia que Jorão usou para fazer Josafá entrar nessa guerra que não era dele. E ele foi e a sorte de Jorão que ele levou Josafá, porque se não fosse Josafá, o profeta Eliseu não ia dar moral para ele de jeito nenhum. Primeira coisa, ele falou assim, rapaz, o que eu tenho com você? Nem te conheço. Vai lá falar com Baal, os deuses da tua mãe Jezabel. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas eu acho que aí Eliseu aproveitou para dar uma excomungada nele também, para ver se ele se convertia, né? Falou, rapaz, vai conversar com os deuses da tua mãe lá e do teu pai. E ele falou, não, foi o Senhor que nos trouxe aqui, o Senhor trouxe 3 reis aqui, e você tem que... Aí Eliseu falou assim, não, então por causa de Josafá eu vou fazer o seguinte, traz um tangedor aqui. E isso foi uma das partes, irmãos, que mais assim
mexeu comigo. E nós vemos algumas coisas nesse texto que é muito interessante. Falou, traz um tangedor aqui. E enquanto o tangedor tocava, o tangedor é um arpista, um músico, né, um adorador. E enquanto aquele tangedor tocava, o Senhor desceu sobre Eliseu o poder de Deus. Sabe, muitas vezes você vem aqui na igreja, ou você está em casa, mas principalmente aqui na igreja você vem e o louvor está fluindo e você não está dando muita importância para aquilo. Sabe, um dos momentos mais especiais do culto é o louvor, é a adoração, porque você está entregando algo ao Senhor. E eu fico pensando com Eliseu, aquele tangedor, eu fico imaginando qual era a música que ele estava tocando. Sério mesmo, hoje eu passei o dia todo tentando imaginar a música que o tangedor estava tocando para Eliseu e para o poder de Deus se apoderar dele. E minha imaginação é fértil, eu já falei para você. Talvez o tangedor chegou lá e começou a cantar aquela música do pastor Cirilo, né? Poderoso Deus. Gostaria muito de saber cantar, para cantar um pedaço com vocês aqui. Mas os tangedores abandonaram o posto aqui. Então vocês vão ficar só imaginando eu cantando também Poderoso Deus, né? Mas eu imagino que ele ficou cantando Poderoso Deus, ou ficou cantando Aleluia, exaltando o nome do Senhor. E a Bíblia não fala quanto tempo o tangedor ficou ali. Mas eu aprendo que se você quiser entrar num ambiente de glória, na presença do Senhor, a música ela vai te ajudar muito. Principalmente a música cristã, né? A música de Deus, de exaltação ao nome do Senhor. E ficou ali, irmãos, de verdade mesmo, eu fico imaginando qual foi essa música que o tangedor estava tocando. Para a Bíblia dizer que o poder de Deus veio sobre Eliseu. O poder de Deus veio sobre Eliseu, e ali Eliseu foi tomado pelo Espírito Santo e ele entregou uma palavra para aqueles reis. Falou assim: olha, vocês vão descer no vale e vão fazer neste vale covas e covas. Você já pensou, você está num lugar, já está difícil a situação. Você está num vale. Um vale é uma baixada, é um lugar entre morros, né? E você está ali, talvez a tua vida está desse jeito hoje. Você veio na igreja e falou assim: eu vou lá ver o que eles vão falar no culto hoje, porque eu estou num vale, estou num deserto. E talvez Deus te permitiu para você estar aqui nessa noite, para você ouvir isso. A ordem de Deus foi: desçam no vale e façam covas. Talvez os otimistas eles diziam assim: vai dar certo, né? Já vão morrer aqui mesmo, faz a cova, a gente já cai dentro, depois vem só uma patrola e fecha todo mundo e está tudo certo. Mas os otimistas, eles falaram assim: não, agora eu vou fazer cova aqui que vai encher de água, que eu vou puxar de bitrem, vou levar água de volta até para o reino que nós viemos lá, que está meio seco, nós vamos levar água daqui. Por quê? O pessimista, em toda dificuldade, ele vê um problema. O otimista, em cada dificuldade, ele vê um milagre de Deus. E você está aqui nessa noite, talvez você está passando por um problema, uma dificuldade. Eu quero te dizer que Deus tem um milagre para você nessa noite. Sabe por quê? Porque a ordem aqui foi totalmente estranha. Agora, para nós, você está num lugar desse, Deus fala assim: ó, cava uma cova. E não foi uma cova, foi covas e covas. Não era para fazer uma cova só, era para fazer o tanto que conseguia. O que eu aprendo? Quando Deus dá uma direção, o profeta lhe direciona, tem uma palavra, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Porque se você for imaginar, irmãos, aquele povo, eles estavam indo para a guerra, eles não estavam indo trabalhar. E se você vai para a guerra, o que você leva? Naquela época eles levavam o quê? Espada, escudo, sei lá, a funda, né, que usava. Eles não levaram enxada, pá.
Mas o que eu aprendo mais uma vez com isso? Que quando Deus quer fazer na sua vida, você precisa usar o que você tem nas mãos. Eles não questionaram, falaram: Senhor, mas nós não temos enxada, nós não temos pá, nós não temos ferramenta. Deus, para fazer um milagre na sua vida, Ele quer usar o que você tem na mão. Use aquilo que você tem nas suas mãos. A Bíblia fala de Eliseu também, falando assim para a viúva: o que você tem aí? Ah, eu tenho só um pouquinho de azeite. É esse que nós vamos usar. É isso que Deus quer usar. Jesus precisava alimentar uma multidão, perguntou para os discípulos: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. É isso que nós vamos usar. Talvez você se vê limitado e fala assim: eu não tenho nada nas minhas mãos. Se você tiver a força nas suas mãos, Deus vai te usar. Sabe por quê? Porque a necessidade de você fazer as covas ou cavar aquilo que Deus precisa na sua vida vai depender do tamanho da sua sede. Sabe? Se você estivesse naquele lugar, a sua sede seria imensa. Então, qual seria o tamanho da cova que você iria cavar? Deus te trouxe aqui nessa noite para te questionar: qual que é o tamanho da sua sede? Qual é o tanto de água que você está precisando na sua vida? Você já parou para pensar? E aí você fala assim: mas como que eu vou cavar? Vai depender do tanto da sua sede. Sabe, tem gente que cava uma cova assim, no culto, na Urutal Church, que nem eu falo, né? Não se mexe, não mexe nem o olho. Tem gente que já cava a cova assim, começa o louvor, ele dá uma mexidinha, né? Tem gente que cava assim. 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 Qual é o tamanho da sua sede? Como você tem cavado as covas no vale ou no deserto da sua vida? Você já parou para pensar que talvez o esforço que você tem feito para alcançar o milagre de Deus está sendo insuficiente? Já pensou se aquele povo tivesse voltado para casa sem cavar as covas, sem cavar aquele lugar, porque Deus falou que ia encher de água, mas se eles não tivessem crido naquela palavra, se eles não tivessem colocado em ação, Deus não tinha feito. Deus tem uma palavra para você, talvez Deus já te deu uma palavra, agora depende de você fazer as covas no vale. Talvez você está passando um deserto mesmo, de dificuldade, a sequidão, mas Deus, Ele tem rios de água viva, flui do trono de Deus rios de água viva que alegram a cidade de Deus. Jesus é a água da vida. Agora você precisa estar com os poços abertos ou com a cova aberta para que Jesus possa encher de água. Amém? Você talvez vem na igreja, mas aí vem daquele jeito, sabe, irmãos? Se você tiver só as unhas, cave, se esbagace na presença do Senhor, mas faça aquilo que Deus direcionou para você fazer. Sabe, Deus tem uma palavra para você, Deus tem palavra, todo dia tem uma palavra nova e você não muda, você não consegue romper. Será que não está faltando um pouco mais de esforço? Será que não está faltando um pouco mais de vontade de correr ao encontro do milagre de Deus? Sabe, o Senhor, Ele tem um milagre para fazer na sua vida, agora precisa você cavar a cova no vale, não tem jeito. Tem parte que vai depender de você. E aqui o profeta ele fala assim, ó: vocês não vão sentir o vento, nem vão ver a chuva. Só vão ver quando encher as covas de água. O que eu aprendo com isso? Que não vai ser como você está acostumado a ver. Talvez você, para ver um rio encher de água, você precisa ver a chuva, ver o vento. E Deus, Ele te trouxe aqui para te dizer que não vai ser como você está pensando. Deus é especialista em te surpreender. Quando você menos esperar, vai estar cheio de água. Se você tiver feito as covas, vai encher de água. Mas não vai ser do jeito que você pensa. Sabe por quê? Porque nós somos especialistas em criar roteiro para Deus.
Você está com um problema no seu casamento, você discute lá com a sua esposa ou com o seu esposo, e aí você fala assim: eu vou lá, vou comprar uma caixa de bombom lá no Cacau Show, um ovo de chocolate aí da Páscoa aí na Cacau Show, aí eu entrego para ela, aí o Senhor amolece o coração dela, né? Você fica preparado, fala assim: eu vou criar um roteiro aqui, aí Deus, ó, você entra nessa hora aqui, na hora que eu falar surpresa, aí o Senhor entra. A gente vai, depois você cria um problema no trabalho, precisa resolver, e você fala assim: eu vou fazer aqui, vou trazer aqui, nessa hora o Senhor entra. Porque nós estamos acostumados, irmãos, a querer que, o pastor pregou domingo, nós vamos modelar o nosso Deus de acordo com a sociedade que nós vivemos. Não é isso. Deus, ele vai fazer como ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quiser, sabe? E o Senhor falou, através do profeta, falou: vocês não vão ver o vento e não vão ver a chuva, porque Deus vai encher lá do jeito que ele quiser. Você não vai ser uma surpresa para você a hora que o milagre de Deus acontecer na sua vida, porque você talvez vai estar esperando de uma maneira que você fez o roteiro, mas o milagre na sua vida vai vir de forma sobrenatural. As águas vão transbordar na sua vida sem chuva e sem vento. Vai ser de maneira sobrenatural, para que ninguém diga que foi coincidência. Não, aconteceu porque estava chovendo. Aconteceu porque choveu, porque o vento trouxe a chuva. Não, vai acontecer porque o Senhor é fiel na sua vida. E Ele tem uma palavra e Ele vai cumprir. Não vai ser da maneira que você pensa. Não vai ser da maneira que você está projetando. Mas vai ser da maneira que Ele quer fazer na sua vida. Da maneira que Ele projetou, da maneira que o Senhor sonhou para você. Agora você precisa fazer o quê? Cavar os poços, cavar as covas. Você precisa cavar as covas. Não adianta você falar assim: não, eu creio, vai ser de maneira sobrenatural. Se você não fizer o buraco para Deus encher de água, não vai ter como, não vai acontecer. A multiplicação da viúva lá só aconteceu porque ela trouxe as vasilhas para encher. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Quando acabou as vasilhas, não tinha mais azeite. A comparação pode ser a mesma. A água veio enquanto tinha covas para encher de água, a água veio. Acabou as covas, acabou a água. Enquanto você não fizer a sua parte, enquanto você não trazer a vasilha, enquanto você não preparar o ambiente para o Senhor fazer na sua vida, não vai acontecer. Vai acontecer do jeito que Ele quer, mas no ambiente que você prepara. Se você não preparar o ambiente, não tem como. Nem que preciso for, irmão, você contrate uns tangedor, bota os tangedor ao redor da sua casa. Ela fala assim: gente, vamos, se você não tiver como contratar um tangedor, canta você mesmo, nem que você espanta os vizinhos, mas atraia a presença de Deus. Ponha lá um louvor tocar, ponha alguma coisa que hoje Spotify, mas traga a presença de Deus, comece a adorar o Senhor. Sabe por que quando nós viemos para a casa de Deus, você fala assim: mas Jesus estava lá hoje. Se Jesus está aqui hoje é porque Ele veio com a gente de casa. Qual é o intuito de Jesus estar numa igreja de 4 paredes aqui sem ninguém? Ele não estava nos esperando aqui, Ele veio com a gente. Mas para Jesus vir com a gente de casa, nós temos que estar preparando o ambiente. Lá em casa eu sempre costumo dizer que às vezes eu chego do trabalho, eu rodeio por trás da casa, já de trás da casa eu já escuto o louvor tocando lá. A bênção está lavando louça, fazendo almoço e o fogo está caindo. Eu já começo a tirar a botina lá de trás da casa, que fala assim: tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu pisa é santa. Dependendo como eu entrar, eu já sei como é que está a labareda, é fogo e glória. Por quê? Está atraindo a presença de Deus. E eu não falo isso para engrandecer não, irmãos. É um ambiente, coisa que eu mais gosto é quando dá o horário para mim voltar para casa. Porque eu sei que em casa tem a presença de Deus, o ambiente está preparado. Sabe? Então, às vezes a pessoa fala assim: mas eu conheço gente que na hora que vai para casa, o cara fala assim: meu Deus do céu, vou ter que ir para casa. Eu gosto de voltar para minha casa, porque eu sei que lá habita a presença de Deus.
porque Deus está comigo no trabalho e quando eu chego em casa Ele está com a minha esposa, com meus filhos, e é uma bênção, porque a gente está cavando covas para que o Senhor encha de água, através da presença dEle. O Senhor, Ele tem interesse em estar conosco. Agora, às vezes você fica em casa, em vez de atrair a presença de Deus, Deus está correndo de você. Em vez de você estar ouvindo um louvor, exaltando o nome do Senhor, você está lá ouvindo funk, sertanejo universitário, como é que é o negócio, sofrência, misericórdia. Eu faço uma comparação, irmão, se o tangedor ele atrai a presença de Deus, o contrário também é verdadeiro. Você entendeu? Se o tangedor atrai a presença de Deus, a sofrência atrai a presença de quem? Da concorrência, né? Se não é o Senhor que você está atraindo para a sua casa, para a sua vida, você já imaginou quem que você está atraindo? Talvez você faz lá o poço para Jesus encher de água, e aí vem o inimigo e enche de funk. Misericórdia, né? Está amarrado. Mas se você não vigiar, se você não trouxer a presença de Deus para a sua vida, se você não tiver ali tangendo, alguém tangendo, ou louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, e você cavando os poços, o contrário é verdadeiro. Em vez de você atrair o poder de Deus, você vai atrair o poder do inimigo. Misericórdia. E eu creio que você não quer atrair o poder do inimigo sobre a sua vida, você quer atrair o poder de Deus. Amém? E para você entender de maneira que aconteceu isso daqui, você pegar o desfecho da história, a água encheu, sem chuva, sem vento, encheu os poços. No outro dia, aconteceu algo maravilhoso no versículo 20, que aí também é algo que a gente tem que meditar. Versículo 20 diz assim, ó: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Algo também diferente que eles fizeram: ofereceram manjares ao Senhor, ofereceram sacrifício, ofereceram algo ao Senhor. E aqui também é algo muito importante, porque se você tem o tangedor, o louvor que atrai a presença de Deus, você coloca a tua fé em ação, você cava covas, e aí para finalizar você oferece sacrifício ao Senhor, algo que te custe, manjares ao Senhor, algo especial que você tem para entregar para o Senhor. O que acontece? As águas enchem a terra. Sabe, para que as águas purificadoras do Senhor, para aquela água que desce do trono de Deus, que alegra a cidade de Deus, para ela entrar na sua vida, você precisa oferecer algo ao Senhor. E sabe, às vezes a pessoa fala assim: mas eu vou dar uma oferta. Amém, uma oferta é válido, mas o Senhor, Ele quer, o que é mais importante para Ele é você. O Senhor, Ele quer você, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer a sua casa, Ele quer você, Ele quer a sua vida, porque isso é um sacrifício maior, você vir ao encontro de Jesus, ao encontro de Deus. Sabe, talvez você fica pensando assim: mas será, o que eu vou fazer? Se entregue ao Senhor, se entregue a Ele, você é um sacrifício ao Senhor, se entregue como algo que te custe. Você não pode entregar ao Senhor algo que não te custe, algo que te custe, senão não tem sentido. E talvez para você o maior bem seu, mais precioso da sua vida é a sua vida. Então a sua vida que é o que interessa ao Senhor. Amém? Quando você entrega esse sacrifício ao Senhor, entrega os manjares ao Senhor, a terra vai se encher de água. E eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, que terra seca acabou, a sua vida vai ser terra cheia de água, poços cheios de água, que os rios do Senhor
fluirão sobre a sua vida, correrão sobre a sua vida. Você não vai mais viver na sequidão, você vai viver abundantemente, sabe? Agora cave covas, sabe, irmãos? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou precisando tanto de algo, mas você não cava, sabe? Não é feitiço, não é nada, mas se você, por exemplo, você quer comprar uma casa, você está sonhando por uma casa, já compra o chaveiro, irmão. Fala assim, ó, esse chaveiro aqui eu vou pôr a chave da minha casa, sabe? Por quê? Porque você vai estar cavando com fé. Compra o chaveiro e pendura lá, fala, esse chaveiro aqui vou pôr a chave da minha casa. Ah, eu quero Senhor, me abençoa com um casamento. Já compra a aliança, irmão. Compra, nem que for um pouquinho maior do dedo, mas não tem problema. A hora que você achar uma abençoada, bota no dedo dela. Mas já compra a aliança. Tenha fé, comece a cavar covas de fé. Você entendeu? Vocês estão me entendendo? Ou eu estou ficando doido? Vocês estão me entendendo, né? Amém. Glória a Deus. Mas o que? Exerça a sua fé, cave com fé. Sabe, eu não sei qual que é o objetivo da sua vida, eu não sei qual que é a palavra de Deus para você, o que Deus falou com você, mas cave com fé. Sabe, o Senhor, Ele tem o melhor para você, Ele não te trouxe aqui em vão, Ele não trouxe você aqui para ficar vendo eu falar, não, Ele trouxe aqui porque Ele queria falar, Ele quer falar com você e está falando com você. Sabe, você quer, não sei qual que é o problema da sua vida, use a sua fé. Cave, nem que você se arrebenta, mas cave, porque se você estiver arrebentado aos pés do Senhor, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar direção, sabe? Não questione não, se Deus falar para você, cave cova, você cave, independente da sua sede. Eu espero que você tenha muita sede para que você cave bastante. Se você quer um grande milagre, faça uma cova, nem que você contrata as escavadeiras do Moacir Cavalete, mas faça um buraco grande, porque Deus vai te abençoar na proporção que você cavar. Amém? Você crê assim? Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Os tangedores, glória a Deus, né? Eu dei dica aí, mas não, acho que não adiantou muito, né? Tem que começar a nominar, né, pastor? Falar assim, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, vem cantar um hino aí. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia começa com o profeta Eliseu, ela relata que o profeta Eliseu, ele chamou um tangedor. E o tangedor são esses daí, ó. Um violonista, um contrabaixista, um tecladista, um baterista, são os tangedores. Sabe, e eu quero dar oportunidade para você nessa noite, por isso que eu até tinha algo mais para falar, mas eu quero orar, não posso deixar de sair daqui sem orar por você. E eu quero te dar a oportunidade, enquanto o louvor vai estar adorando ao Senhor, atraindo a presença de Deus, eu quero te dar a oportunidade para você cavar as covas nessa noite. Sabe, talvez seu casamento precise de uma cova, seu trabalho precisa de uma cova, sei lá, uma situação da sua vida, talvez você está passando por uma enfermidade, você precisa cavar na presença do Senhor. Ou cavar uma cova, simplesmente um símbolo. Eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor sabe. Agora sim, eu dei alguns exemplos de como você pode cavar uma cova nessa noite, uma cova de bênção. Erga os seus braços, ajoelhe no altar, enquanto o Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor, você tem a oportunidade. Eu gostaria muito que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente, e a gente vai ter um tempo de louvor para atrair a presença de Deus. Agora abra o seu coração, sabe, faça aquilo que Deus está colocando no seu coração. Se você quiser deitar, se você quiser sentar, se você quiser ficar em pé, agora faça algo na presença do Senhor, porque tem muita coisa que depende de você. A maior parte disso depende de você. Você tem que fazer, você que tem que cavar. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor por um tempo.
de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos seus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estão os teus filhos aqui, prostrados aos seus pés, Senhor. Pai, eu quero orar agora por cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei qual que é o problema, qual que é a dificuldade, mas eu sei que eles cavaram covas profundas nessa noite, Pai. E em nome de Jesus eu quero profetizar abundância de água, Pai. Eu quero profetizar um milagre, eu quero profetizar cura, profetizo restauração, Pai, em nome de Jesus. Profetizo vida nova, tempo novo, uma nova estação. Pai, eu profetizo que o tempo de sequidão acabou na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, declaro restauração, declaro vitória no casamento, na vida. Repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de depressão, tudo que o diabo tenha tentado tirar dessas vidas. Nós restauramos agora em nome de Jesus. Nós cancelamos a vitória de Moabe. Moabe vai ter que ser derrotado nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. A vitória vem pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro cada um dos meus irmãos aqui cheio da presença do Senhor, cheio de alegria, cheio de vitória, e que a presença de Deus seja contínua sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, enche cada vida nessa noite. Enche, Senhor Deus, com água viva. Enche, Senhor Deus, com o teu rio. Sacia, Senhor Deus, a nossa sede. Sacia, Senhor Deus, a nossa sede, Pai. E restaura, em nome de Jesus. Amém. Amém.